hoje a gente vai falar sobre a Aaliyah. Eu não sei se você se lembra da Aaliyah, mas a Aaliyah foi uma cantora muitíssimo famosa alguns anos atrás. Inclusive, muitos dizem que se ela estivesse viva hoje, ela seria a top total de todas, tá? E é claro que a história da Aaliyah, pelo fato dela ter nos deixado de forma precoce, essa história tem tudo a ver com isso que está acontecendo agora com o DI-DDY, beleza? Então, vamos agora entrar numa história que é quase assim parece que é filme, né? E ela participou de alguns filmes, né? Filme com Jet Li lá. A gente então agora te convida para você apertar o seu cinto para a gente explicar o que aconteceu, tá? Essa cantora muito famosa, ela nos deixou precocemente numa aeronave que acabou indo pro Beleléu, tá? E aí, logo depois que isso aconteceu, uma série de preocupações, uma série de teorias começaram a ser levantadas. Quem teria feito isso? Seu ex-marido? Teria sido uma falha mecânica? Teria sido uma falha humana? Teria sido ali algum interesse econômico? Teria sido seu ex-marido que queria esconder alguma coisa? Teria sido alguém que a amava, mas esse amor não foi correspondido? Então, uma série de histórias estranhas, tá? Muitas teorias e as pessoas ali bolando ali uma série de explicações porque a coisa estava muito estranha, perfeito? Sempre houve um monte de perguntas em torno desse misterioso óbito, ok? E agora a gente vai mergulhar nessa história, beleza? Então, uma coisa que não é especulação, mas que todo mundo concorda, é que ela era muitíssimo talentosa, tá? Ela era, assim, muito fora do padrão, muito precoce, muito pessoal no seu estilo, tinha um estilo muito particular, um estilo muito peculiar, beleza? Então, muitos dizem que se não fosse por esse óbito prematuro, ela estaria entre as top de hoje, tá? Só que a maneira como ela nos deixou foi altamente misteriosa, né? E muita gente diz que o que aconteceu com ela não foi falha humana, nem falha mecânica. Apesar de que o piloto da aeronave tem uma história simplesmente muito sinistra, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso tudo aí para vocês. No dia 22 de agosto do ano de 2001, se eu não estou enganado, ela foi para Miami, numa aeronave, para filmar ali vídeos para um videoclipe novo que ela estava fazendo, dirigido por um cara chamado Hype Williams, ok? Guarde esse nome, é Hype Williams. E a primeira coisa estranha que aconteceu foi que o Hype Williams, que estava dirigindo o clipe, do nada, o cara decidiu parar as filmagens em Miami e decidiu passar as filmagens para as Bahamas, ok? E ninguém realmente entendeu por que o diretor Hype Williams mudou de ideia no último minuto e insistiu para gravar o vídeo nas Bahamas, uma vez que em Miami tinha tudo que eles precisavam. Todos os equipamentos, toda a mão de obra, todo o cenário, não tinha motivo. As pessoas falam, para que o diretor decide interromper as filmagens em Miami e partir para as Bahamas? E é lógico que foi aí que deu o problema, tá? Muitas pessoas começaram a especular de que o Hype Williams sabia que tinha algum plano ali por trás para tentar tirar essa menina de cena. Agora, a segunda coisa estranha que o pessoal levanta nessa situação é que a cantora Aaliyah, ela sempre teve muito medo de voar de avião. E ela, por causa disso, para sentir um pouquinho de conforto, ela sempre viajava ou com a sua mãe ou com o seu irmão. Mas, por razões que ninguém consegue entender, na única vez que ela foi obrigada a voar sem a sua família, foi a vez em que ela acabou perdendo a sua vida, tá? E a história é estranha, porque ela teria que ficar nas Bahamas até o dia 26 de agosto. Mas aí o pessoal encerrou as filmagens no dia anterior e a equipe dela insistiu que ela fosse embora imediatamente. Insistiu que ela fosse embora no dia 25.
a partida estava agendada para o dia 26, tá? E só que aí, pessoal, foi quando as pessoas começaram a olhar e ver o que aconteceu. A primeira coisa, aconteceu muita coisa estranha, tá? Mas a primeira coisa estranha era que o avião estava com uma pessoa a mais do permitido e o avião estava altamente sobrecarregado. Ele estava com um peso muito maior do que o permitido e do que o seguro em várias centenas de libras, várias pounds, né? E isso, obviamente, tornou o avião muito mais difícil de controlar quando ele decolou, né? Além do peso, também a gente tem uma série de informações estranhíssimas sobre o piloto. Depois foi descoberto que o piloto do avião, a licença dele para pilotar os aviões, ele fez um somebody love, arrumou uma licença que não existia, que não era verídica, e foi descoberto depois com os estudos que ele estava sob influência de algumas certas substâncias ali que não são muito boas para o organismo da pessoa. Então, as pessoas começaram a pensar, caramba, então deve ter sido uma culpa do piloto, né? Então acho que foi uma falha humana, porque o piloto tinha a autorização dele para pilotar o avião era somebody love, né? Ele fez uma autorização copiada lá no xerocada, que não existia. Ele tinha usado alguns produtos ali que não eram muito legais. Então, o que acontece? Todo o foco da análise ficou no piloto e ficou na empresa. Então, toda a mídia falou, por que esse piloto tinha essa licença aí que não era validada? Por que esse piloto estava com essas substâncias no seu corpo? Por que a empresa permitiu que um piloto como esse fizesse isso? Porque esse piloto, ele era de uma empresa contratada, ok? Então, o que acontece? O foco inteiro da mídia ficou no piloto, no avião e na empresa que prestava esse serviço de transporte aéreo. Só que, na verdade, isso pode ter sido, segundo alguns creem, uma maneira de desviar a atenção do que realmente precisava, ok? Por quê? Porque por trás dessa história tem muitos interesses enormes. Interesses financeiros, interesses amorosos, interesses da própria indústria, dos direitos sobre a música e a fortuna dela, igual aconteceu exatamente com o Michael Jackson. Você sabe que o Michael Jackson, quando nos deixou, o pai dele no dia lá já estava falando que estava bolando um projeto novo, não sei o quê, tudo muito estranho, né? E muitas pessoas ganharam muito dinheiro com o óbito do Michael Jackson, tá? Agora, o que foi mais estranho foi quando todo mundo descobriu que, a partir do lançamento de um livro sobre a história da Aaliyah, escrito pela Kathy Londolly, ela escreveu um livro chamado Baby Girl Better Known as Aaliyah, ou seja, uma pequena garota conhecida melhor como Aaliyah, né? Nesse livro, a autora do livro, a Kathy Londolly, diz que um rapaz chamado Kingsley Russell, cuja família administrava um serviço de táxi lá nas Ilhas Alaco, em Bahamas, e ele tinha 13 anos na época, ele testemunhou um fato muito estranho, beleza? Ele testemunhou que a Aaliyah estava, enquanto ela estava indo embora, tá? Ele disse que quando chegou esse avião, ela não quis entrar no avião de jeito nenhum, ela simplesmente se recusou a entrar no avião, pegou um táxi e voltou pro hotel. Ela falou, eu simplesmente não vou, tá certo? Só que aí, essa pessoa, conforme esse livro aí, o Kingsley Russell, no livro da Kathy Londolly, Baby Girl Better Known as Aaliyah, ele diz que ela voltou pro hotel, falou que não ia entrar na aeronave, porque estava lotada de pessoas e de equipamentos, estava muito pesada, e ela tinha medo de voar, a gente já falou isso, a família dela não estava junto. Então o que aconteceu? Uma pessoa da comitiva voltou para perguntar para ela o que tinha acontecido, por que ela não queria voar. E aí, segundo esse rapaz, ela teria repetido que estava muito preocupada de entrar no avião,
porque ele estava acima do peso. Só que aí o que aconteceu? O pessoal esse rapaz disse que nesse momento colocaram alguma coisa na bebida dela, uma espécie de produto ali, e fizeram ela dormir num sono profundo. E pegaram a menina dormindo e botaram na aeronave. É isso que está no livro, tá? Então, aí a história vai ficando muito mais estranha, tá? O pessoal tá perguntando quem? A gente está falando da Lia. A pessoa que levou, a pessoa que levou e deu essa água, a gente não sabe, tá? Eu não sei se foi o diretor, né? O diretor Williams ou se foi alguém da sua equipe, beleza? Inclusive, né, teve uma história curiosa aí que o Douglas está lembrando que o Lenny Kravitz mandou um avião, porém não deixaram ir nesse avião, né? Tudo muito estranho. Então, aconteceu um outro fato estranho, porque numa entrevista que ela deu em Paris, algumas semanas antes, ela falou que teve um sonho, e nesse sonho alguém estava atrás dela e querendo eliminá-la, e ela ficou com medo no sonho, então ela de repente decolou e voou para muito longe, né? E se sentiu nadando assim no ar, livre, sem peso nenhum e tal, e nesse momento ninguém mais poderia alcançá-la nem fazer nenhum tipo de mal para ela, e ela falou que era uma sensação maravilhosa. Muito estranho isso, né? Porque você olha e você fala, caramba, será que ela estava tendo uma espécie de pressentimento do que estava por vir, né? E então, meus amigos, a pergunta que fica será que tem algo por trás?